Fala pessoal, vamos fazer arte? E hoje será mais uma forma de você fazer uma moldura de papelão. Desta vez, uma moldura A4 e mostrando alguns outros exemplos, né? E isso será um passo a passo para vocês entenderem bem. Então não sai daí, vá logo se inscrevendo, compartilhando, que eu já volto depois da vinheta falando e mostrando mais sobre moldura de papelão. Roda a vinheta. Pois é, eu sempre mostro aqui como é feito as molduras de papelão, né? Já mostrei aqui em mais de um vídeo e hoje será mais um, desta vez mostrando uma moldura A4, o passo a passo, né? De uma moldura A4 e como dá para usar ela usando tanto o acetato para proteger uma arte em grafite, como o vinil, que é algo que também protege a arte. E, diga-se de passagem, fica muito legal. Isso porque molduras de madeira têm um valor alto, né? Às vezes pode chegar a ser mais caro que a própria arte. Aí, meu amigo, se uma moldura é mais cara do que a arte, que valor vai ter essa arte? Imagine só quando juntar moldura de madeira com a arte, o quanto esse trabalho vai ficar caro. Então, a moldura de papelão, você pode fazer ela que fique legal e que transforme algo que seria jogado no mato, no caso o papelão, de forma a reutilizar e transformar ele em algo bonito para se ver, bonito para você colocar na parede. Aqui atrás já tem dois, essas molduras aqui são de papelão. Por aí você já tira e pelos vídeos que vocês já viram aqui no canal, vocês vão ver que as molduras de papelão, ó, ficam legal. Então, sem mais delongas, vou rodar aí como é o processo de você fazer a moldura de papelão tamanho A4. Vai! E hoje vou fazer uma moldura de papelão no tamanho A4. Sempre lembro que o papelão que eu pego, ele é grosso, ele é de caixa de TV, caixa de bicicleta. Olha, ele basicamente já vem dois colados, então deixa uma moldura bem grossa. Dois papelão, duas tiras, 35 por 3, 35 centímetros de tamanho por 3 de largura, duas de 20 centímetros, 5, duas 20 centímetros, 5 de tamanho por 3 de largura. Aqui é só a primeira, certo? Por que eu digo só a primeira? Porque eu coloco outra aqui em cima para colar isso aqui. Vou demonstrar agora como é que eu faço. Vamos à colagem. Eu uso esses quadradinhos aqui dessa prancheta aqui, né, que é milimetrado. Mas caso não tenha, você pode ver se está no esquadro, usando o esquadro mesmo. Isso aí você vê. Bota o esquadro aqui e vê se está no esquadro. Agora eu pego o outro. São dois de 26 centímetros de tamanho por 3 de largura. E vou colocar aqui. 26,5 de tamanho por 3 de largura. Aqui é 29 centímetros de tamanho por 3 de largura. 29 por 3. Veja se está tudo certinho. No esquadro. Pronto. Essa primeira parte aqui, agora eu preciso deixar secar. Para depois fazer a segunda parte, que é colar aqui a parte de trás. Ó. Se esse aqui tinha 3 centímetros de largura, esse aqui tem 2, que é o que vai ficar aqui, ó, deixando essa borda aqui para encaixar a arte. Logo que secar, eu volto colando esse aqui
e mostrando os tamanhos exatos. Pois é, fiz a primeira parte, que é só essa parte aqui, ó. Agora eu preciso fazer uma menor, mais estreita, que aqui vai ter que ficar essa baixa para encaixar o desenho. Por 2 centímetros aqui, e aqui tem 22 centímetros,5 por 2. Agora tem outro em cima que é para justamente encaixar aqui, para não acontecer de correr, né? Então, vinte e seis vírgula cinco, 26,5. Tem 31 centímetros de tamanho por 2 de largura. Sempre confira se está ficando tudo igual. Igual que eu digo, ó, aqui, aqui. E tá vendo só a espessura que fica quando o papelão é grosso, deixa uma moldura que tem quase 4 centímetros. Por isso que as caixas que vem TV, que vem bicicleta, ou seja, uma caixa que tem um papelão grosso é ideal para fazer esse tipo de moldura, que fica numa espessura beleza. Agora é só esperar secar para cobrir. Eu uso aqui para cobrir papel craft, que eu vou usar o de 80 gramas, mas você pode usar o mais grosso ou outro papel que queira. Eu uso papel craft, às vezes eu uso papel jornal, papel de revista. Depende muito da finalidade que eu quero a moldura. Aqui eu divido o papel em 2, que esse é o craft A4, né? Fica essas tiras e aqui é o que eu uso para cobrir a moldura. Continuando, aqui caso tenha alguma irregularidade, você pode passar o estilete. Quando seca totalmente, você pode passar o estilete para tirar alguma irregularidade que tenha, deixar mais certinho. Pode passar uma lixa grossa também, que dá certo. Só para igualar mais ou menos, porque você vai cobrir. Agora eu vou cobrir com o papel craft. O papel craft tem uma parte mais lisa e outra mais áspera. Então a mais áspera é a que vai fazer a colagem aqui. Tenho que ver a distância aqui para colar, que dobra e passo para baixo. É só... O bom desse papel craft mais fino, ou papel jornal, é que é fácil de fazer as dobras. E mesmo que ele fique assim, engeado, quando ele seca completamente, fica bem certinho. Vou cobrir elas todinhas e já mostro como ficou. Continuando, depois que eu cobri completamente
a moldura com o papel craft, como vocês estão vendo, é hora de eu colocar o papel texturizado, que é o que eu faço com as bandejas dos ovos, né? Eu vou cortar, como eu já mostrei aqui, olha, a espessura do quadro tem 3 centímetros de largura, então eu cortei 2 centímetros das bandejas de ovos e vou colando ao redor da moldura, fazendo com que ele fique com uma textura ao redor, porque a bandeja dos ovos, né, tem essa textura, então eu vou colando completamente ao redor, como vocês estão vendo, fazendo essa textura ao redor. Pronto, aqui eu tenho a moldura, né, já pronta, sem pintar. Ó, aqui ela tem essa parte aqui, feita com embalagem de ovos, né, tem a textura até aqui, como fica. Aqui já tem um papelão, que é onde eu vou colocar a arte e dobrar para dentro aqui, ó, vendo? Ela fica assim, e a moldura preenchida aqui já com essa textura. Também tem um papelão, que também pode ser uma taubinha. Aqui é bom com a taubinha se for pintura em tela, aí você cola na taubinha, mas se você for colocar desenho, você pode usar papelão. Aqui eu já tenho ela, agora é pintar, e eu uso essa tinta aqui. Primeiro eu pinto todo de preto. E a moldura está pintada de preto, agora eu vou botar um metalizado ou um dourado aqui na textura. Só esperar secar para fazer isso, ok? Bem, agora vamos fazer a pintura aqui da textura. E aqui eu vou usar essa tinta aqui, metalizada, que você pode usar uma esponjazinha, né, para ir batendo assim, mas eu também gosto de usar o dedo. Eu boto aqui, pego só um pouquinho e vou, ó, dando pequenos efeitos de metal, para não ficar muito, porque se eu pinto com o pincel, pode ficar muito, e aqui eu não quero, eu quero apenas que dê uns efeitos bem de leve, e isso ajuda, ó, botando aqui, espalhando um pouco, e isso para quem quiser que fique pouco. Se você quer que fique bem metalizado, então você usa o pincel, usa a esponja e vai ser a critério. Aí aqui na borda eu deixo mais metalizado, eu boto mais tinta, e no meio menos, e vou pintando. Como eu estou usando o dedo, então eu vou fazendo uns efeitos e ele vai ficando só na textura, sem aparecer muito, apenas eu quero que apareça mais assim na borda. Colocando, espalhando bem para pegar bem pouquinho e pronto. Como eu quero que fique apenas em alguns lugares, não apareça tanto, ó, bem singelo, bem de leve, ficou o metalizado. Agora eu espero secar um pouquinho para botar a... Como eu tenho uma moldura de papelão e ela é maneira, né? Papelão. Como fazer para proteger a arte, né? Eu uso duas coisas. Uma é, olha, tá vendo a arte aqui? E protejo com acetato. Mas você perceba que o acetato ele dá um brilho. Percebendo aqui o brilho que dá? Então, para algumas artes, ele não funciona muito bem, por causa desse reflexo que tem. Então, eu uso também outra coisa, que é vinil. Vinil transparente. Ele é bem grosso. Lembre, aqui é vinil, não é papel contato. O papel contato ele é muito fino. O vinil ele é bem grosso. Ele possibilita você pegar a arte, você abre ele. Aqui eu já cortei no tamanho da arte, né? Eu gosto dele porque ele é grosso e ele possibilita de você botar ele aqui, diferente do papel contato, que quando você bota ele já vai dobrando tudo. O vinil não. Como ele é grosso, dá para você, ó, espalhar bem e plastificar o desenho. Aqui eu passo o pano para ele pregar bem, ele realmente ficar no desenho. O vinil, vou mostrar. Esse tipo de vinil, que é usado para adesivar carro, né, aqui é o transparente, existe ele sem ser, existe ele de cor. Eu compro o transparente. Ele é tão bom que ele vem com a proteção no próprio vinil. O papel contato, ele às vezes vem arranhado, vem dobrado, esse aqui vem uma proteção. Olha, vem um plástico sobre o plástico
que aí quando você bota o vinil, você tira esse plástico que está por cima e fica exatamente o vinil. Perceba que o reflexo dele tem reflexo? Tem. Mas como aqui é um vinil fosco, ele vai ter menos reflexo do que o papel acetato. Ele tem menos reflexo. Agora eu tiro o excesso aqui. Como é vinil, eu posso deixar exatamente um desenho. Olha, aqui eu tenho a arte. Essa arte aqui, eu posso colocar ela aqui. No momento de colocar ela aqui, eu não preciso colocar com cola, não, porque a cola, novamente, a cola ela pode engiar o desenho. Então, o que acontece? Eu posso botar fita gomada só para prender o desenho, para ele não sair do lugar, ou simplesmente usar pequenos pedaços de pego aqui, boto aqui na ponta, na outra ponta e no meio. Posso usar durex, centralizar o desenho, só prender. Isso aqui possibilita, caso eu queira tirar, sair fácil. Se eu colar, não tem como eu tirar o desenho. Aqui é só para segurar o desenho no papelão, sem colar. E aqui eu tenho o quadro pronto. Aí veja que ele não tem tanto reflexo quanto o acetato. Olha, vou colocar o acetato em cima. Veja o reflexo que dá. Agora, tirando o acetato, é menos reflexo. E aqui o desenho está protegido na moldura de papelão. A arte em grafite, aqui metalizado, né? Em cinza, então já combina a arte com o desenho. E aqui eu finalizo a moldura. Aqui você pode pintar do jeito que você queira e já tem uma moldura para a arte aqui, no caso em grafite e tamanho A4. Olha, ainda sobre moldura, esse aqui, totalmente de papelão, é uma arte em grafite, fica maneiro. Aqui o fundo é papelão, como eu demonstrei aqui. Essa aqui é a moldura de papelão, aí veja, aqui eu já botei dourado para combinar com a arte. E aqui uma pintura em tela. Se eu quiser, eu tiro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um Eucatex. Aqui é só a moldura de papelão. A pintura é pintura no tecido, colado no Eucatex. Aqui eu posso tirar essa arte e colocar a moldura de madeira, caso eu queira. Mas aqui ó, é moldura de papelão. Aqui mostrando outro modelo. Perceba que esse aqui foi pintado de branco, essa partezinha aqui de ouro e deixando a parte preta. E aqui um cinzazinho metalizado para combinar com o grafite, mostrando esses dois modelos. Aqui é uma pintura em tela. Não precisa plastificar, nem colocar vidro, porque aqui você pode limpar. É pintura em acrílico, pode limpar tranquilo. Aqui você já tem que proteger e aqui está protegido com o vinil. Viu? Dois modelos de você fazer ou de você colocar sua arte em grafite e aqui uma pintura em tela. Todos dois de a moldura de papelão aqui atrás. Isso aqui é papelão, isso aqui é madeira. E aqui tamanho A4. O tamanho aí é a arte que vocês queiram fazer. Eu mostrei no tamanho A4. Viram o processo passo a passo e no final ainda mostrei dois modelos, que é um feito para colocar a arte em grafite, né, ou a arte pintada em aquarela. No caso aqui, ó, essas pinturas aqui são em aquarela, a moldura é de papelão, essa daqui, a moldura é de papelão, mas aí eu mostrei que dá para você fazer uma pintura em tela, no caso, pintura feita no tecido para tela colado no Eucatex e só a moldura de papelão, mas a pintura é em tela. Agora eu vou mostrar mais um exemplo de moldura que você pode fazer, no caso para seus personagens de quadrinho, que seja seu ou que seja uma ilustração que você fez de qualquer outro personagem de quadrinhos, queira fazer uma coisa mais personalizada. Roda aí para vocês verem como ficou. Bem, como eu já mostrei anteriormente, você pode fazer a moldura de várias formas, né? Inclusive, decorar ela ao redor de várias formas. Como nesse exemplo que foi mostrado aqui, que eu coloquei ao redor as texturas feitas com embalagem de ovos. Aqui, como é uma moldura específica para quadrinho, eu vou mostrar colando recortes de páginas de quadrinho na moldura. A moldura tem 3 centímetros, eu vou fazer uns recortes das páginas de quadrinho de 2 centímetros e colar nas bordas, como vocês estão vendo. E depois da colagem, eu acabo fazendo uma outra coisa,
que é você impermeabilizar esse efeito. O que é impermeabilizar esse efeito? Depois da colagem feita, né, nas bordas das páginas de quadrinho, eu impermeabilizo usando cola, passando cola, que você pode usar um pincel para passar a cola, aqui eu estou usando o dedo mesmo, né? Mas você pode usar o pincel para impermeabilizar e deixar também com mais brilho, porque no que você impermeabiliza colocando cola, quando secar ela fica um pouco mais brilhoso, né? Vocês estão vendo aqui que ela está sendo coberta totalmente com cola, a parte que está a página de quadrinho, mas quando secar vocês vão ver que vai ficar bem seco. Quando secar eu volto para mostrar. E aqui está a moldura já com a parte feita em cola, né? A impermeabilização feita em cola em cima, totalmente seca. Fica bem transparente e dá um pouco de brilho. Agora eu vou preparar o papelão para colocar a arte no papelão, né? O papelão está coberto com uma cartolina preta, como vocês estão vendo aí, e nessa parte é que eu vou colocar o desenho. O desenho ainda é menor, olha, percebe que o desenho ainda é menor que a parte para ficar uma partezinha preta. Esse desenho foi feito em aquarela sobre papel e foi colocado um vinil transparente para proteger a arte. Por trás do desenho eu coloco fita gomada para poder prender ou fixar o desenho na moldura. Perceba que eu coloco uma fita gomada primeiro no desenho e só depois eu faço umas fita gomada dobrando para prender realmente o desenho na moldura, tá vendo? Eu dobro a fita gomada onde eu coloquei uma fita gomada anteriormente. Essa fita gomada serve para proteger o desenho caso eu queira tirar ele da moldura, né? Não vai rasgar o desenho. Eu tiro o que está colado na fita gomada e não o que está colado no papel, ou seja, não vai estragar o papel. Eu vou tirar o que está colado no papel que eu coloquei anteriormente. Isso protege o desenho. Aí agora é só eu ver se está tudo certo na moldura e fixar o desenho no centro. E assim eu tenho a arte pronta na moldura de papelão, com as bordas também com efeito de quadrinhos, né, de páginas de quadrinho, viram só? O desenho tem um pouco de brilho porque está protegido por vinil transparente, né? E aqui você vê já o desenho na moldura e com um efeito brilhoso e tudo mais. Essa é mais uma forma de você fazer ou colocar o seu desenho na moldura, fazer uma moldura específica para sua arte. Aqui é uma arte de quadrinhos, então a moldura é relacionada a quadrinhos. Viram? Dessa forma você já faz uma moldura personalizada para um personagem que você tenha feito de uma fanart de algum personagem que você gosta, ou até mesmo de um personagem seu, como nesse caso aqui eu fiz de um personagem meu, que tá aqui, ó, Enigmar. Olha, eu botei aqui a bordazinha aqui de branco, essa parte aqui de preto, o desenho tá aqui, numa cartolina preta por trás, o desenho tá plastificado com vinil, fica maneiro, né? Aqui por trás você pode pintar caso queira, mas aqui ó, tá o desenho. A borda foi toda feita com recortes de páginas de quadrinho, né? Como vocês viram aí no vídeo. E aqui fica já a moldura e uma arte na moldura, aqui no tamanho A4 também. Mas eu já mostrei em outros tamanhos, hein? É só olhar nos cards aqui em cima, que eu já mostrei aqui, fazendo ela no tamanho A3, o passo a passo também. Aqui no tamanho A3. Também plastificado com vinil. Perceba que o reflexo que tem é pouco quando você coloca no vinil, certo? E dessa forma dá para você brincar, criar e fazer suas próprias molduras do seu jeito, da forma que você queira e que fique legal. Ao menos eu gosto muito das que eu faço aqui, porque fica muito legal. Por aqui sempre tem, olha, aqui tem moldura de papelão, aqui a moldura de papelão, ou seja, o quarto aqui tem bastante arte com moldura de papelão, tanto no tamanho A4, que eu mostrei aqui, no tamanho A3, que vocês vão ver aí no card como é feita, e
os outros tamanhos também. Eu já fiz molduras maiores ainda do que no tamanho A3. É só você medir a sua arte e tentar fazer ela no tamanho que queira. Só tem que lembrar que o papelão tem que ser grosso. Quanto mais grosso o papel, melhor vai ficar a sua moldura e mais resistente. Fazendo isso, sua moldura fica legal. E seja criativo. Invente, crie formas de você fazer, de você colar no papelão algo mais que dê textura. Aqui eu usei embalagem de ovos, aqui eu usei recortes de páginas de quadrinho, mas pode ser colado várias e várias outras coisas a combinar com o ambiente que você queira colocar. Seja criativo e faça a sua moldura. E não deixe de ler meus quadrinhos no Kindle da Amazon, que são esses aqui. O link está na descrição desse vídeo. Também tem meu blog, que você pode acessar e ver mais e mais artes que eu faço por aqui e conhecer mais do meu trabalho, né? E esses quadrinhos aqui impressos que pode ser adquirido na lojinha da Gibizada, que é essa daqui. Então, não deixe de compartilhar, comentar e fazer arte. Como eu sempre digo aqui, é tempo de arte. Até a próxima!